Vida de Oração, abril de 2016. Nós temos esse devocional todos os meses, na qual nós queremos ajudar você a ter uma vida de oração. A oração na vida de um cristão é a respiração na vida de qualquer ser humano que vive. Se nós, como filhos de Deus, como cristãos, não orarmos, nós estamos, na verdade, mostrando como nós estamos espiritualmente mortos. Então nós temos que ter uma vida de oração. E nesse mês, nós falamos sobre o relógio de oração, sobre uma forma para te ajudar na sua tarefa diária de orar. Muitos de nós não oramos porque não conseguimos, não sabemos nem por onde começar, o que orar, como orar. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a orar como convém, porque nós não sabemos orar da maneira correta. O próprio Jesus ensinou seus discípulos, enquanto ele orava, a orarem, porque eles chegaram para Jesus perguntando como que se orava. Os próprios discípulos não conseguiam orar muito. Nós vemos no episódio do Getsemane que eles dormiram. Nós vemos que os discípulos aqui em Lucas 5,33 de João Batista chegam até Jesus. Por que nós oramos e jejuamos e os seus discípulos não, né? Os próprios discípulos de Jesus dizem para Jesus em Lucas 11:1, ensina-nos a orar como João Batista fez com os seus discípulos. E aí então Jesus vai ensinar o modelo conhecido do Pai Nosso, que nós temos tanto em Mateus 6, do 9 ao 13, em Lucas 11, do 2 ao 4. Então nós utilizamos, a partir do modelo que Jesus Cristo deixou do Pai Nosso, nós dividimos em etapas, em alvos específicos de oração, como um relógio de oração, para nos ajudar nessa tarefa de orar. Porque quando nós não temos alvos específicos, quando nós não temos uma direção, nós não oramos. Por quê? Porque nós não sabemos. E aí nós não temos uma vida disciplinada. Porque nós também não sabemos como organizar a nossa oração. E aí então nós colocamos esse exemplo a partir do Pai Nosso de 8 etapas, 8 alvos, que você pode fazer, por exemplo, 5 minutos cada alvo, cada etapa da sua oração, totalizando 40 minutos, mas não se apegue ao tempo. E depois de você aprender, também não se apegue à ordem para que vire uma coisa mecânica. Nós queremos apenas tentar te ajudar a você colocar uma disciplina na sua vida da oração, entender como que funciona a oração, quais os momentos que nós temos na oração, na qual nós podemos orar como Jesus nos ensinou. Então, a partir do modelo do Pai Nosso, em Mateus 6, Jesus diz assim, Pai Nosso que estais no céu. Então, o primeiro momento que nós vamos ter da oração é o momento da invocação. O que é invocação? Invocação é quando você chama um Deus para perto de ti, um ser espiritual para perto de você. As religiões pagãs invocam, e muitas religiões ainda hoje invocam espíritos, invocam nomes de várias pessoas, enquanto nós, a partir do ensino de Jesus, vamos invocar o nosso Pai que está no céu. Se você tem aí o seu devocional de oração, do relógio de oração, diz assim, apenas a Deus podemos orar, e através de Jesus Cristo, neste momento, pedimos, clamamos, invocamos pela presença e pelo poder do nosso Senhor. Então aí, nós colocamos assim, nós oramos ao Pai,
Porque Jesus, portanto, orareis assim, Pai nosso, que estais no céu. Depois nós oramos em nome de Jesus, porque João 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós invocamos a Deus, como está escrito em Jeremias 29, do 11 ao 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congrar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E nós buscamos continuamente essa invocação, trazer a presença e o poder de Deus sobre as nossas vidas, como diz o Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor o seu poder, buscai perpetuamente a sua face. Então, o momento de nós trazermos a presença de Deus. Invocar é você trazer para perto, é como você pegar uma pessoa e abraçar. E é isso que nós fazemos em oração. Invocando, não um espírito qualquer, não um homem ou uma mulher, mas o próprio Deus, o Pai nosso que está nos céus, através do nome de Jesus. Ele vai se revelar a nós aqui através do seu Santo Espírito, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só, e assim eles se manifestam na nossa vida. Depois de nós invocarmos, nós adoramos a Deus. Santificado seja o teu nome. Nós vemos no caso de Isaías, quando ele vê a glória do Senhor enchendo o templo, ele vê os querubins dizendo: Santo, 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 falando sobre Deus. Ou seja, ao entrarmos na presença de Deus após a invocação, nós adoramos ao Senhor, exaltando o nome dele. Como Jesus nos ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós adoramos, nós glorificamos, nós exaltamos o nome de Deus. Como diz no Salmo 132, 7, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Vamos até Deus para adorá-lo. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós glorificamos o nome do Senhor. Como diz Isaías 24, do 14 ao 16. Eles levantaram a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificarei ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Então é o momento de nós cantarmos, de nós exaltarmos, de nós, à medida que nós entramos na presença desse Deus maravilhoso, nós só podemos cair em adoração, prostrados, ajoelhados, diante dele, do seu nome, que é exaltado sobre toda a terra. E aí nós passamos para o terceiro momento, um momento da intercessão. Como disse Jesus: venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos para que venha o reino de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja e nos nossos irmãos no Brasil e no mundo. É o momento de trazer o reino. Então é o momento de intercessão por nós mesmos, porque como que nós possamos pedir para vir um reino se nós mesmos não vivemos esse reino? Então nós pedimos primeiramente em nós, Salmo 119, 133, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Se nós vivemos o reino de Deus, nós fazemos 100% a vontade do Pai, e nós não vivemos em iniquidade. E aí então nós também invocamos a Deus, adoramos a Deus, intercedemos pela nossa família, pela nossa cidade, porque o Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós sabemos que nós temos que orar pela paz da nossa cidade, e a palavra do Senhor diz que no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então é o momento de nós consagrarmos as nossas famílias, a nossa cidade a Deus.
Depois nós oramos também pela igreja, pelos irmãos, como diz Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o momento de trazer o reino de Deus também, orando pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pela igreja que o Senhor nos confiou, e pela igreja dele aqui nesta terra, no nosso país, na nossa cidade. É o momento também de orarmos pelo nosso Brasil, porque Deus diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7,14, a Bíblia diz que o povo de Deus que vai orar a ele e o invocar e se humilhar e buscar para que Deus possa sarar a nossa terra. Então é o momento de nós trazermos o reino de Deus sobre a terra, e não só sobre o nosso país. Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que não a destruísse mais a ninguém. Achei o momento também de nós orarmos por todo mundo. Então, um momento de vir o reino de Deus e fazer a sua vontade assim na terra como no céu, um momento de intercessão que nós temos que ter, a começar por nós, pela nossa família, cidade, igreja, irmãos, pelo nosso país e pelo mundo. Depois passamos para o momento da petição, porque Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o momento de nós pedirmos o que precisamos com insistência, sem desistir até receber. É o momento de nós, quando aquela listinha que você tem de pedidos, tem uma lista, anote quando você começou, e quando você receber, anote para que o nome de Deus seja glorificado. E fazemos como Jesus mandou. Muitas pessoas acham que pedir a Deus é pecado. No entanto, a palavra de Deus diz em Lucas 11, do 9 ao 13: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai? Se o filho lhe pedir pão, lhe dará numa pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é um momento de ser insistente na oração. Entendermos que, assim diz Tiago 5, 17 e 18, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com consistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando ele orou de novo para que caísse chuva, ele orou 7 vezes. Então é o momento de pedirmos e sabermos que temos que continuar pedirmos até recebermos. Leia o capítulo 11 de Lucas, que você vai ver na sequência. Antes de Jesus falar sobre a petição que nós vimos, ele vai falar a palavra do amigo inoportuno que vai visitar a casa do seu outro amigo, que chegou à noite em sua casa alguém para se hospedar e ele não tinha pão para servir, então ele vai pedir ao amigo que lhe desse pão. Mas então o amigo, por causa da importunação, vai dar o pão para ele, porque ele acordou, porque ele se levantou. E assim também nós temos que pedir com insistência a Deus até recebermos, sabendo que se alegra em dar aos seus filhos. Depois é o momento da santificação e perdoa-nos as nossas dívidas. Por quê? Porque é o momento de nós reconhecermos que nós precisamos que Deus nos perdoe. Vamos reconhecer o pecado, confessá-lo, abandoná-lo e rogar para que Deus nos limpe de dentro para fora, para fugirmos da aparência do mal e vivermos em santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, nós temos que pedir para Deus perdoar nossos pecados.
O Salmo 32, do 3 ao 5 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É o momento, então, de nós assumirmos nossos erros, nós pedimos a misericórdia de Deus, limparmos a nossa mão, a nossa mente, o nosso coração, porque senão nós não poderemos viver uma vida em comunhão com Deus. Deus fala: sede santo porque eu sou santo. Nós temos que orar como Davi, Salmos 51, do 9 ao 12. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará. Salmo 51, 17. Então, meu irmão, nós temos que nos apegar a Deus através do sangue de Jesus. Nós temos que Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. E por causa que Jesus derramou o seu sangue, nós temos agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus, que ele consagrou pelo véu, através da sua carne, porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos que nos aproximar a Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Depois de nós pedimos para Deus nos santificarmos, nós pedimos perdão. Devemos perdoar a todos, senão não somos perdoados. Não é um sentimento, mas uma decisão. É um momento de perdão que nós vamos dar aos outros. Na santificação, Deus nos perdoa, e no perdão, Deus nos faz também perdoar aqueles que pecaram contra nós, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Assim como diz em Lucas 11:4, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todo o que nos deve. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Como que nós vamos perdoar? Perdoar não é sentimento, perdoar é uma decisão. Mateus 5,44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiem, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. À medida que nós orarmos por eles, amarmos a eles como? Bem dizendo, falando bem e fazendo bem para eles, para aqueles que pecaram contra nós, nós demonstramos a mesma natureza de Deus. Jesus na sequência diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição que Jesus diz é essa perfeição de ter misericórdia, assim como Deus teve misericórdia de nós, porque Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Depois nós passamos para o momento da proteção, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente pede então para Deus nos livrar da tentação e do mal. O mal, literalmente, o maligno, o diabo, seus demônios, mas também as pessoas más, os homens maus, os homens violentos, e também as situações que nos fazem pecar, que nos faz desviar do caminho de Deus, e também os acidentes e todo tipo de mal que possa nos acontecer. Então é o momento de nós pedir proteção por nós, pela nossa família, igreja, irmão, cidade, país e mundo. E a palavra de Deus assim, revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, apenas Deus pode nos guardar, nos proteger de todo esse mal. A gente não ora para um anjo da guarda nos guardar. A gente ora para Deus, e se Deus tiver que enviar um anjo, ele envia. Se ele não tiver que enviar, ele não envia. O Salmo 91, 1 e 2 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Para isso nós temos que fazer como Efésios 6, do 3 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedindo também que Deus nos cubra com o seu sangue, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Nós clamamos a proteção de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos entes queridos, porque nós precisamos ser livres do mal. Nós vamos vencer o mal não pela nossa própria força, mas através do poder de Deus e pela proteção que Ele coloca sobre as nossas vidas. E por fim, para encerrar, nós temos gratidão. É o momento da gratidão, que nós agradecemos a Deus por tudo que pedimos, crendo que Deus já realizou e dando glória a Deus por tudo e pela sua realização. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o momento de fazermos como Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 5:11, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. 1 Crônicas 29, do 10 ao 13. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. É o momento de nós agradecermos a Deus por tudo que nós pedimos. A fé é a certeza de que Deus há de fazer o que nós pedimos antes de recebermos, segundo a sua vontade. Portanto, espero que através desse relógio de oração, que você vai ter momentos de invocação, adoração, intercessão, petição, santificação, perdão, proteção e gratidão, você possa exercitar a sua vida de oração como uma disciplina espiritual, que é uma manifestação invisível da graça, manifestação visível da graça invisível de Deus. São momentos, são meios de graça. A oração, o momento de lermos a palavra, o momento da Santa Ceia, o momento de jejum são meios de graça que Deus, através desses momentos, manifesta a sua graça invisível, visivelmente, através das nossas vidas, e que Deus atua em nós para nos mudarmos. Não podemos fazer isso como apenas um exercício ritual religioso, uma cerimônia, mas sabemos que no meio de tudo isso, nós estamos falando com o Pai. E o Pai é uma pessoa. O Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós estamos falando com Deus. E porque estamos falando com Deus, nós temos que entender que Ele é uma pessoa. Não pode ser algo mecânico. Mas isso é algo para nos ajudar a enriquecer a nossa oração. E claro, no dia a dia isso vai automaticamente entrar na sua oração. E vai ter momentos que você vai fazer tudo isso, vai ter momentos que não. No entanto, isso é para te ajudar, para que você exercite isso na sua vida, meu irmão. Não fique preso a tempo, a métodos, mas isso é para te ajudar. Como Jesus deixou a oração do Pai Nosso para nos ajudar, mas temos que entender que Ele deu essa oração para os seus discípulos antes dele receberem o Espírito Santo. Portanto, nós vamos fazer muito mais do que a oração do Pai Nosso. Nós vamos falar as nossas próprias palavras no nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, santo Tu és, Senhor. Somente o Teu nome seja adorado e a Ti nós invocamos.
E pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha fazer a sua vontade, trazer o seu reino em nós. Que o Senhor possa nos ajudar dia após dia, com o pão da tua palavra, com a água do teu Espírito que nos sustenta. E que o Senhor possa tirar de nós e perdoar nossos pecados, tirar todo o mal. E que nós possamos agir com misericórdia. E que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. E de toda a artimanha do inimigo. E nós possamos ser sempre gratos a Ti. E Te dar toda a honra, glória, majestade e poder. Porque tudo vem de Ti e volta para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos. Envia o Teu Santo Espírito e nos faz homens e mulheres de oração. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.